Deus seja louvado pela tua vida. Os mais antigos, obrigado a vocês por enquanto, Deus os abençoe. Os mais antigos, vou lembrar que, eu não lembro se foi na década de 80 ou a década de 90, em que o muro de Berlim caiu, eu não lembro. Sei que ele caiu, assim como as muralhas de Jericó. Eu não lembro a data certa de quando o muro de Berlim ele caiu. Existia duas Alemanhas, uma oriental e uma ocidental. E o muro dividia uma nação em duas. Existem muros da sua vida que dividem você, sabia disso? Existem barreiras, bloqueios dentro de você que te dividem, que faz de você duas pessoas em uma pessoa só. E o desejo de Deus é pegar a sua marreta, é pegar o seu martelo e quebrar essa barreira que existe dentro de você, que te impede de ser feliz, que te impede de prosperar, que te impede de ser um homem e de ser uma mulher abençoada. E por essa tarde, cheguei um pouco mais cedo do serviço, e ali meditando no Senhor, a que pregaria nessa noite. Na verdade era a pastora Cristina para estar pregando nessa noite, e aconteceu eu falei, não, eu vou pregar. E o Espírito Santo, ele trouxe para mim uma palavra, e eu quero dividir com vocês, que é a respeito de armadura. Ah, pastor, lá em Efésios mesmo. Quem achou que é em Efésios está certinho. Abre a tua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo de número 6. E você vai entender o que eu vou falar sobre a armadura nessa noite. Efésios 6. Não vou falar a respeito do versículo 12 em diante, mas eu quero falar a respeito de somente um verso, que é o verso de número 13. Eu quero falar sobre a armadura nessa noite, que poderia também ser muros. E Efésios 6,13 vai nos dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Querido, a primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite é que qualquer armadura, se ela não foi feita para você, ela te incomoda. E o primeiro desejo é tirá-la. Já vestiu uma roupa que você se sentiu mal naquela roupa e você tem o desejo de tirá-la? Você comprar uma roupa, um tênis, um sapato, uma bota, entendeu? Uma calça, uma camisa, uma blusa, um relógio, qualquer coisa, você colocar e você fala assim, não estou me sentindo bem com isso. E o desejo seu é, se você saiu com aquilo, não vê a hora de voltar para a tua casa para você tirar. Acontece muito com mulheres. Mulheres muitas das vezes não são acostumadas a usar salto alto, e às vezes tem que ir a um casamento, tem que ir, entender, alguma cerimônia, alguma festa, alguma coisa, e ela, entendeu, vai lá e coloca o Luiz 15 no pé, né? Um saltão de 15, um saltão, entendeu, de 10, de 12, e ela então, com aquilo no pé, aquilo começa a incomodar, chega um determinado momento em que ela fala assim, eu quero tirar isso do meu pé, porque meu pé tá latejando, meu pé está machucando, e ela quer tirar, e quando ela chega dentro do carro, ela já tira, ou se ela, entendeu, chega em casa, ela já tira, aí aquele alívio de tirar aquilo no pé, porque ela não nasceu, ou seja, ou ela não está habituada com aquele tipo de calçado, vestimenta também, e aí por diante. Então quando Paulo, ele vai falar para os Efésios, para a igreja de Éfeso, sobre a armadura de Deus, ele vai falar, havendo feito tudo isso, o quê? Colocar todas as indumentárias da armadura, o capacete, a couraça, entendeu? O sapato, você colocar tudo. Paulo, ele diz, ficai firme, não tire, porque essa armadura é que vai te proteger do mal. Estando você sem ela, você vai perecer.
Mas meditando no Senhor e na palavra dele, eu percebi, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, de que tem pessoas que se escondem atrás de armadura. Tem pessoas que de fato elas não são bravas, mas por coisas que aconteceram na vida dela, ela então, a única forma dela se proteger é ser brava. Sabia que tem gente que ela assim, mas essa pessoa não tem jeito de ser brava. E olha como que ele é ignorante, porque tem gente que é ignorante, irmão. Falaram que uma vez o cara estava tirando leite, e alguém chegou e perguntou para ele assim, o que você está fazendo? Voltou lavando a calçada, catou o leite e jogou tudo no chão. Tem gente que é ignorante, você não pode perguntar nada para ele. Você pergunta uma coisa, a pessoa já vem com 4, 5 pedras. Já viu pessoa desse jeito? Que você fala uma coisa para ela, ela já vem com toda a ignorância do mundo. Parece que toda a ignorância do mundo, mais as 5 esferas do dragão, a pessoa vira um mega saiyajin. E a pessoa quer descontar a raiva dela, mágoa, o rancor dela, tudo às vezes em quem não tem nada a ver com isso. Então tem pessoas que elas se escondem atrás de uma armadura, se escondem atrás de uma personalidade, se escondem atrás, querido, amém, de algo para auto se defender. Porque talvez já foi maltratada, já foi judiada, amém, já passou por muitas coisas da vida. E ela se esconde atrás disso. Um exemplo comum na Bíblia de alguém que se escondia atrás de uma armadura, Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um homem vencedor, Naamã era um homem respeitado, Naamã era um homem temido, mas quando ele tirava a sua armadura, a Bíblia diz que ele era um homem doente. Ele tinha uma doença, que sabemos, lepra, que é aquela doença que ela vai necrosando a pele, vai necrosando o tecido, vai necrosando a carne, e pessoas têm amputações no corpo por causa da lepra, hoje conhecida como hanseníase, né? Antiga lepra, hoje conhecida como hanseníase, e aqui na cidade de Itu, existe até lá um hospital próprio para quem tem lepra, hanseníase. Então Naamã, todo mundo olhava para Naamã e via ele como o poderoso. Mas Naamã era poderoso? Não. Naamã era um homem fraco, Naamã era um homem doente, mas ele se escondia. Quem olhava para a armadura de Naamã não sabia que ele era daquele jeito. Então ele se escondia atrás daquela armadura. Aquela armadura, de uma certa forma, o protegia, mas de uma certa forma também impedia que ele fosse curado. Tem coisas que você tem feito na sua vida, comportamentos, atitudes, que você acha que está te protegendo, que você acha que está te guardando do mal, mas às vezes só está impedindo você de ser curado e ser curada. Então tem hora que é necessário tirar a armadura e se expor, mas não para qualquer um, mas para aquele que pode te curar. Naamã, ele se expôs para a esposa, que estava doente. A esposa foi e se expôs com uma serva de Deus, com uma menina, e disse: o meu marido está doente. Ela disse: se ele estivesse lá em Israel, lá tem profeta que pode curá-lo. Foi difícil para Naamã tomar essa decisão de chegar para o rei e dizer para o rei assim: me dá carta para ir para Israel, porque lá eu vou encontrar minha cura. Até porque você vai ver que Naamã, ele se escondia através de uma armadura, porque quando ele chega lá em Israel, o rei de Israel, ele rasga suas vestes e diz: eu não sou Deus para curá-lo. Então, aleluia, Eliseu sabe e manda ele vir até a casa de Eliseu. Quando ele vai até a casa de Eliseu, Eliseu não recebe, porque ele tem um pensamento, uma imaginação de como seriam as coisas. E sabe qual é o grande mal às vezes da nossa vida, irmãos? É querer, entendeu? É olhar para a vida e se defender, porque não, eu vou me defender daquela pessoa, eu vou me defender, entender daquela situação, porque eu sei que vai me causar mal. E será que vai mesmo? Será que tem coisas que não só se tornaram mal na nossa vida, porque nós a tornamos mal? Ou algum dia alguém disse: não, você tem que se defender mesmo, você tem que ser assim mesmo. Talvez você é desse jeito, porque um dia alguém te ensinou a ser desse jeito. Sabia disso? Alguém te ensinou.
Ah, eu tenho a personalidade do meu pai. Seu pai era uma boa pessoa? Não, meu pai era bravo. Então para que você quer ter uma personalidade dessa? Ah, eu tenho a personalidade da minha mãe. Sua mãe é gente boa? Não, minha mãe é bem estressada. Para que você quer ser que nem a sua mãe? Ah, eu tenho a personalidade do meu irmão. Seu irmão é gente boa? É nada, bicho é briguento. Para que você tem que ser que nem ele? Para quê? Se ele era assim, ele tinha um motivo para ser assim. Você não precisa pegar o motivo dos outros. Você não precisa pegar o problema dos outros e transferir para você. Eu não sei se você está acompanhando as Olimpíadas, né? Mas está tendo um caso ali, um tumulto muito grande de uma menina lá, de uma atleta americana lá, de que ela não quer competir. Porque ela disse, olha, o meu corpo está bom, meu físico está bom, mas a minha alma não está boa. Eu não estou bem. Eu não estou bem. E eu não vou competir só para defender a bandeira de um país. Só para que as pessoas olhem e digam, você é fera, hein? Você é boa no que você faz. Será que você é bom mesmo no que você faz, irmão? Eu me casei, eu me converti com 18 para 19 anos. E eu era um dos caras mais alegres da turminha. Sabe aquele cara que faz piada com tudo, brinca com tudo, sarrista e tudo. Mas quando eu chegava em casa, aquele cara que era feliz com os amigos, não era feliz em casa, sozinho. A maioria das noites, quando eu deitava para dormir, eu chorava. Porque eu não me achava um homem feliz, ou um rapaz feliz. Eu não me achava. Os meus amigos achavam, todo mundo achava, mas eu não me achava. Dentro de mim existia, ou em mim existia uma armadura, que passava para as pessoas um tipo de ser humano, mas eu não era aquele ser humano. Eu me escondia atrás daquela situação. Eu me escondia atrás do meu complexo de inferioridade. Eu me escondia atrás de coisas, entendeu? E eu não fazia certas coisas porque eu não queria me expor, para não ser zombado. Então eu tinha uma armadura. E essa armadura não me trazia nenhum bem. Essa armadura, pelo contrário, ela alimentava o mal que havia em mim. Ela alimentava um problema que havia em mim e que eu só poderia ser curado o dia que eu tirasse essa armadura. Naamã, ele só foi curado o dia que ele tirou a armadura. Ele tirou a armadura. Tanto é que Paulo ele vai dizer o seguinte: a armadura para te ajudar no dia mau. Mas pode ser uma armadura espiritual, ou pode ser armadura como uma máscara, como um sentimento que esconde quem de fato você é. Aí nós vamos ver o seguinte, outra exemplo de armadura, Davi. Davi, ele está lá cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e ele então, estou mudando os personagens, estou fazendo de Moisés, entendendo Davi de Moisés, e Davi é chamado pelo pai, fala, seus irmãos estão lá, entendeu, no campo de concentração, está lá, e vai lá levar queijo para os irmãos. Aí dizem que Davi era mineiro, porque foi levar queijo para os irmãos lá no acampamento. Aí quando ele chega lá, ele chega bem na hora em que Golias está lá afrontando, entendeu, os judeus, os israelitas. E ele fica bravo. Ele fica bravo. E ele chega e diz, não, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, vocês são homens treinados, amém, vocês foram homens preparados para enfrentar esse gigante, e na hora de enfrentar esse gigante você está com medo? Então Davi, ele vai para Saul, ele chega para Saul e fala, Saul, meu senhor, eu quero enfrentar o gigante. Saul olha para Davi e diz, qualquer um está pronto para enfrentar esse gigante, menos você. Você não tem tamanho nem de gente. Entendeu? Você não tem porte de soldado. Você não tem jeito de soldado.
Você não tem uma espada de soldado, você não tem uma armadura de soldado. Não, mas eu vou enfrentar esse gigante, então eu vou emprestar a minha armadura para você. Lembra que eu falei para você que tem pessoas que elas vivem problema de outras pessoas, pega o problema de outras pessoas, entendeu? Pega a vida de outras pessoas, pega o passado de outras pessoas, amém? Pega o passado do pai, pega o passado da mãe, pega o passado do irmão, pega o passado dela mesmo que ela sofreu, e ela então faz daquilo lá, entendeu? Uma armadura e se esconde atrás dele. Então, Saul, ele acha o seguinte: porque aconteceu comigo, vai acontecer com você. Já ouviu isso? Uma mulher vai e passa por uma decepção amorosa, a outra fala assim, ó, todo homem não presta. Ó, desista, viu? Todo homem não presta. Tem homem que fala assim, mulher nenhuma presta. Ó, político nenhum presta. Ninguém presta. Quando Elias foi falar para Deus assim, olha, só ficou eu, Deus falou, não ficou só você não, tem 7.000 que não se dobraram. Existe muita gente ruim, seja na política ou outras áreas, mas existe gente boa, Deus sabe de todas as coisas. O que a gente não pode é generalizar. Então, Saul, ele achou que a experiência dele com aquela armadura serviria para Davi. Irmão, preste atenção. Não sofra na vida por causa de problema de outras pessoas, por situação de outras pessoas. Você tem sua própria vida. Então, Saul vai e dá a armadura dele para Davi. Davi coloca a armadura de Davi, dá 2 passos para lá, 2 passos para cá, e fala assim, meu amigo, eu sou o matuto, aquele cara criado com o pé no chão, entendeu? Eu me sinto bem nessas coisas, mas não é que Davi, ele não se sentia bem com a armadura, é que Davi não se sentia bem quando ele tinha que pôr a armadura de outra pessoa. Sabe quando você não se sente bem na vida? Quando você vive problema dos outros. Sabia? Quando você pensa só na tua vida. Ah, pastor, mas eu sou um cristão. Ô pai, peraí, você é um cristão. Eu concordo, irmão. Você só pode curar se você estiver curado. Se você não estiver curado, não adianta você querer curar ninguém, que você não vai conseguir não. Então você vai ver o que acontecendo, amado. O que você vai ver acontecendo? Saul querendo transferir aquela armadura para Davi. Mas espera aí, vamos conhecer um pouquinho a história de Saul, rapidamente. Quem foi Saul? Saul foi um domador de mulas. Saul, ele cuidava de mulas, de cavalos, e era um homem muito bonito, formoso, biotipo de um homem bonito. Aí então, o povo de Deus viu que os outros povos tinham rei, e chegaram e disseram para Samuel, nós também queremos um rei. E ele disse, a gente já tem um candidato a isso, Saul. Ele é forte, ele é bonito, e nós queremos Saul. E Deus disse, olha, eu vou dar Saul para vocês. Mas Saul não era o desejo de Deus. Saul era um desejo do povo. Amém? Então eles vão lá, pegam Saul, elegem Saul, até Samuel gostava de Saul. No começo foi tudo bem. Saul fazia tudo direitinho. Mas chegou uma hora que Saul ele já não concordava mais. Saul, vai para a guerra. Chega lá, você não traz os despojos. Você não traz o resto, entendeu? O que você vai trazer isso e aquilo outro. Amém? Você vai matar o rei, você vai matar lá e não vai trazer ninguém. Daqui a pouco, se escuta, entendeu? O Saul voltando da guerra e fazendo tudo o que não era para ele fazer. Tudo que não era para ele fazer, ele fazia. O que aconteceu? Deus se entristeceu com Saul. E disse para Samuel, você vai falar para Saul que eu rejeitei ele, que eu não quero mais ele, porque ele não obedece, porque ele não anda segundo a minha vontade. Samuel vai falar para Saul, mas tipo assim, não é eu, tá? É Deus. Eu penso diferente, mas Deus decidiu. E Saul começa a alimentar a rebelião dele, a rebeldia dele. Saul começa a aumentar. Então, quando Deus
né, irmãos? Deus, ele unge Davi, ele manda ungir Davi. E você vai entender por que então Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não porque Davi ele era um homem que ele pecava e ele se arrependia, não, querido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus levantou Davi como rei, não foi o povo. Assim como existe homens, pastores segundo o coração de Deus, pastoras segundo o coração de Deus, existem uns que não são segundo o coração de Deus, que foi levantado por homens, foi ungido por homens, foi ungido por um ou por outro motivo, mas não pelo Espírito de Deus, pela uma vontade de Deus. Então, Davi tinha personalidade, Davi tinha unção, foi derramado um óleo, uma unção sobre Davi, dizendo, você vai ser rei. Davi tinha uma unção, e quem tem unção de Deus, irmãos, não aceita a mentira do diabo. Quem tem unção de Deus, não aceita sobre a sua vida nenhum tipo de desgraça e de derrota, porque você foi ungido para ser vencedor. Então Davi, ele chega lá no campo, no acampamento, e Saul sugere para ele a armadura dele. Quando Davi coloca aquela armadura, ele se sente incomodado. Esse problema não é meu, essa rebeldia não é minha, essa armadura não é minha, essa armadura é tua. Mas se você não vai lutar com ele com a tua armadura, com a minha armadura, você vai lutar com ele com o quê? Com uma armadura que Deus deu para mim, que é a unção do Espírito. Então Davi, ele se encoraja, e ele então vai e faz o desafio ao gigante. Ele vai e fala, eu te desafio, gigante. O gigante olha para Davi, aquele homem que não tinha a mesma armadura que ele tinha, que não tinha a mesma altura que ele tinha, a força que ele tinha. As pessoas te julgam pela tua aparência, as pessoas falam de você pela sua aparência. E Golias subestimou a armadura de Davi, porque não era igual a dele. Quantas pessoas têm te subestimado? Quantas pessoas não têm acreditado no teu ministério, na tua vida, no teu casamento, amém, no teu dom e tudo mais, porque olham para ele, olham para você, como se estivesse olhando para si próprio. E quando Davi, ele desafia o Golias, ele se sente ofendido. Quem é você para me desafiar? Hoje mesmo eu darei o seu corpo para ser comido pelos animais. Sabe qual foi a resposta de Davi para ele? Eu também achei que você sempre teve uma cara de bundão. Também sempre achei que você tinha uma cabeça muito grande. Você é meio molão. Não, Davi não retribuiu com a mesma moeda, porque o sentimento que estava em Davi era bem diferente do sentimento que estava em Golias. Davi, ele diz, você vem contra mim com lança e varapau, você me xinga, você me humilha, você me despreza, você faz isso, aquilo outro, mas eu não vou agir do mesmo jeito, eu não vou te desprezar, não vou te humilhar, eu não vou te xingar, mas eu vou contra ti na força do Senhor. Eu vou diferente, eu não vou pelos seus sentimentos, eu não vou pelo teu comportamento, eu não vou, marido, eu não vou pagar com a mesma moeda que você me faz, esposa, eu não vou pagar com a mesma moeda que você me faz. Eu tenho unção de Deus, eu tenho a presença de Deus, e quem tem a presença de Deus age diferente. Então ele luta contra aquele Golias, e aquele Golias, ele é derrotado naquele dia por Davi. Davi não somente acerta Golias, mas Davi, com a própria soberba de Golias, ele mata Golias. Porque Davi não matou Golias com uma pedrada, amém? Com uma pedrada, Davi, ele derruba Golias, ele arranca da própria espada de Golias, e a Bíblia diz que a soberba procede à queda. Ele pega a espada de Golias, e ele vai decapitar Golias. Ele corta a cabeça de Golias, e pega a cabeça de Golias, e leva
para o arraial, entendeu, dos israelitas. Por quê? Porque Golias, a defesa dele, a arma dele era aquela espada. Agora, a espada também ela tem uma linguagem dentro da Bíblia, que a Bíblia coloca a nossa língua como uma espada. Então a maioria das lutas, Golias venceu, não porque ele era forte, mas porque era um homem que ofendia e destruía os seus adversários pelas palavras. E quantas vezes você foi destruído, irmão? Você foi destruído, irmão, por palavras que lançaram sobre a tua vida. E quantas pessoas você já destruiu pelas suas palavras? E a Bíblia diz que de toda palavra frívola que sai da nossa boca, a gente vai prestar conta diante de Deus. Golias foi destruído pela soberba. Ele se escondia também atrás daquela espada e daquela armadura. Então, quando o Senhor fala de armadura, aqui no livro de Efésios, o Senhor não está falando de uma arma mental, não está falando de uma arma física, Ele está falando de uma arma espiritual. Agora entenda uma coisa, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele age diferente. Preste atenção que eu vou te dizer, nós vamos orar. A Bíblia vai falar para nós no livro de Gálatas, que é um livro antes do livro de Efésios, no capítulo 5, do verso de número 22 em diante, sobre o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem que ter esses frutos, ou este fruto. Então ele começa dizendo de que aqueles que são, o fruto do Espírito é mansidão, mansidão. E Davi não deixou ser levado pelas palavras de Golias. Sabe o que te destrói? É quando você se deixa ser levado por palavra de pessoas, seja ela quem for, seja seu pai, seja sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu pastor, seja quem for. Se falou uma palavra para você que te machuca, irmão, não deixa isso entrar no teu coração. Não deixa aquilo criar uma raiz no teu coração. Joga nos pés da cruz. Lança em Cristo Jesus. Fala, Senhor, eu não aceito esta palavra sobre a minha vida. Se você ficar sendo incomodado com aquela palavra fica batendo na tua cabeça, se prepara e enfrenta aquela pessoa. De que sentido? Ó, pastor Douglas, o senhor falou uma palavra que me chateou. Eu não estou falando isso para criar briga, só estou dizendo que aquela palavra me chateou, pastor. E eu te peço que o senhor nunca mais fala isso para mim. O senhor chega e fala para ele. Você não precisa chegar e falar assim, com quem que você acha que você está falando? Você está tirando, mano. Eu sou crente, mas quando eu me batizei, a mão ficou para o lado de fora, doido. Você está achando que está falando com quem? E tem uns que não falam na gíria, mas usa Deus para se defender, quando Deus não está nem aí, né? Mexeu com o ungido de Deus, xingou o ungido de Deus, Deus vai te fulminar, Deus vai te destruir, Deus vai te cortar no meio. Aí a pessoa sofre acidente, não falei? Mexeu com o ungido de Deus. Pô, uma pessoa morreu sem salvação, foi para o inferno, não importa. Eu não posso ir para o inferno, mas se ela quiser ir, o problema é dela. Não, mansidão, domínio próprio. Ah, irmão, porque não tem ser humano nesse mundo
que quando alguém te ofende, você não tem vontade de pegar pelo menos 5 palavrão, entendeu? E descarregar na pessoa. Todo ser humano, a primeira coisa, eu vou. Mas aí o domínio próprio vai fazer o quê? Não, calma. Fica em paz. Eu vou contar para vocês um testemunho. Não é um testemunho, é um testemunho de quem não tinha domínio próprio. Não tinha domínio próprio. Quando eu casei, em 1900 em Guaraná de Rolha, entendeu? Em 95, novão, 21 anos, minha esposa, aproximadamente também nessa idade, índia, cabelão comprido até aqui, entendeu? No auge da vida. E aí, ela comprou um vestido. E eu disse assim: mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, e o docinho de coco, você não vai usar esse vestido. Vou. Não vai. Vou. Não vai. Eu vou. Não vai. Vou. Aí eu peguei esse dedo aqui, enfiei aqui no meio do vestido assim, e rasguei o vestido, porque era violentada mesmo, irmão. Na hora que eu rasguei o vestido, ela perdeu a cabeça. Aí quando a gente perde a cabeça, não tem quem está certo, irmão. Não tem quem está certo. Aí ela xingou minha mãe, tadinha da minha mãe é uma santa, irmão. Ainda mais agora que já morreu. Porque depois que morre, ninguém tem problema mais, não tem pecado. E aí, ela xingou minha mãe. Quando ela xingou minha mãe, eu juntei. Não tinha colarinho, né? Mas juntei no pescoço dela e fui empurrando ela e joguei no sofá. Diz ela, e eu acredito nela, que eu dei um tapa na cara dela. Mas eu não lembro, que eu estava tomado pela ira, pelo nervoso, pelos ciúmes e por tudo mais. Aí eu trabalhava na Tetra Pak. Estava no horário das 2 às 10. Aí brigamos, aquela coisa. Aí eu peguei e fui trabalhar. Aí no meio do caminho eu fui querer me lamentar com o Espírito Santo. Irmão, não tem boi, velho. Você está errado, erro é erro. E não tem. E aí eu chorando, indo trabalhar chorando. E o Espírito Santo disse: você está errado. Aí eu perguntei para o Espírito Santo: por que eu estou errado? Porque você, se tivesse simplesmente dito assim, ó, eu não gostei desse vestido, eu não quero que você usa, ela ia falar que ia usar. Só que depois, ela ia pensar, ela ia meditar, falar assim: eu amo meu marido, então se ele não gosta, eu não vou usar. E você pode ter certeza, o Espírito Santo falando para mim, você pode ter certeza que quando você chegasse em casa à noite, esse vestido não estaria mais ali. Mas o que você fez? Você mostrou toda a sua arrogância, entendeu? Toda a sua prepotência. E você foi lá e rasgou o vestido dela. E tem mais, pegou lá pelo pescoço. Você empurrou ela. Você bateu nela. Agora quem tem que pedir perdão? Quem? Agora é você. Agora quando chegar a noite do serviço, você vai ter que pedir perdão. Ah, irmão. Tem homem que você fala assim para ele assim, ó, cava um poço de 50 metros de profundidade, mexe 30 maçadas de concreto, entendeu? Chupa prego até virar taxinha, entendeu? Vai de joelho, daqui até a Conchichina, mas não pede para pedir perdão, porque tem homem que não pede perdão. Ou se ele pede perdão do jeito que ele acha que deve ser, tipo assim: amor, eu trouxe uma flor para você. Amor, eu trouxe aquele doce que você gosta. Amor, vamos almoçar em tal lugar? Amor, vamos fazer tal coisa? Achando que ele compra a esposa, o que ele fez de errado para a esposa, ele vai comprar. Entendeu?
como o diabo comprou ele, no chaveco. Mas Deus disse: não, não tem presente, é palavra, é olhar no olho e dizer: você me perdoa. Irmão, resistiu ao Espírito Santo, viu? É, pastor? É, porque eu não pedi perdão, não. Mas foi se resolver depois de um tempo. E muito tempo, irmão. E muito tempo. Então, possivelmente, eu tenha convivido uma parte da minha vida com a minha esposa, ela com mágoa no coração de mim, porque eu não pedi perdão e aquilo ficou gravado na memória dela, de coisas que eu falei, de coisas que eu fiz, e ela tendo que deitar comigo, dormir comigo, fazer a Ingrid comigo, fazer o Marcão comigo, fazer a Luane comigo, fazer comida para mim, lavar as orbas freadas, chateada comigo. Por quê? Porque eu não me arrependo. Eu sou a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote é tudo quebrada, doido. Eu quero ser a última bolacha do pacote, nem a primeira nem a última. Sou da turma do tá se achando. Não. Então Deus foi nos amoldando. Deus foi nos amoldando. Deus foi nos amoldando. Então o Espírito Santo foi me ensinando: você tem que ser manso, cara. Você tem que ter domínio próprio, você não pode continuar agindo desse jeito, você não é mais mundano, não. Ó, você tem que ser mais paciente. Você tem que ser mais longâmino. Não toma atitude de ter no calor da situação, não. Não fala, não, calma, espera. O Espírito Santo foi tratando. Porque tem gente, irmãos, se desculpa, irmão, tem gente que tem a boca que nem betorneira. Por quê, pastor? Betoneira. Porque fica com aquelas coisas na boca querendo falar, fica doido, eu vou falar, e não fala, né? E tem aqueles que tem a boca que nem uma descarga. Ô, pastor, entendeu? Ele achando que ele abrindo a boca e falando, ele vai mandar toda embora. Mas se o vaso estiver entupido, vai voltar tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então tome cuidado. Toma cuidado. Por que você se esconde atrás dessa pessoa que você não é? Por que você quer imitar alguém que você não deve imitar? Porque Davi, se ele tivesse imitado Saul, ele teria sido derrotado. Se Naamã não tivesse tirado a armadura, teria morrido de lepra. Agora, termino falando de Paulo, o autor dessa carta, o autor desse texto. Lembrando você, quem era Paulo? Soldado. Lembrando você, Paulo era um soldado de alta patente. Paulo por muito tempo usou armadura na vida dele. Paulo por muito tempo se escondeu atrás de uma autoridade, atrás de palavras. Mas chegou uma hora que o Senhor tirou a armadura de Paulo. E Paulo teve que se aprender. Paulo teve que renascer. Paulo teve que aprender a ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que precisa para você, homem de Deus? Sabe o que você precisa para você, mulher de Deus? É se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe o que falta para você, querido? Não é ser honesto, não é ser um homem e uma mulher esforçado. Não. O que falta para você é deixar o Senhor te moldar. O Senhor te ensinar. O Senhor a me fazer de você o homem e a mulher que Ele quer que você seja. Esse dia atrás eu recebi um troféu, irmãos. Minha esposa olhou para mim e disse: antes você era bom. Porque eu sempre cuidei da minha família. Nunca deixei faltar nada. Entendeu? Dava comida, dava tudo que precisava, dava. Chegava para meus filhos no supermercado,
vocês têm direito de pegar tanto para cada um. Era só a Ingrid e o Marcão, eles saíam para aqueles corredores de mercado, e a Ingrid, né, sempre econômica, a Ingrid, assim, tipo assim, o Marcão ia e pegava tudo que não prestava, porcariada, 3, 4 pacotes de bolacha de 50 centavos, aquele monte de coisa, né? Depois morria de dor de barriga. A Ingrid, não, vou pegar esse daqui que é mais gostoso. A Ingrid pegava, às vezes, 1, 2 produtos, entendeu? Mas que ela fala assim, não, esse daqui, o Marcão já ia e catava aquele monte. Eu achava que era o pai, que era o cara. Porque eu soltava meus filhos no mercado e falava assim, gasta aí, vamos dizer hoje, 10 reais, 20 reais, pega o que você quer. Eu achava que eu era o cara. Eu achava, irmãos. Eu achava que eu era bom. Eu achava que eu era um bom pai, porque eu dava para meus filhos comer o que eles queriam. Mas aí eu descobri que eu não era um bom pai. Porque eu queria comprar os meus filhos, a minha esposa, para que eles não enxergassem os meus defeitos. Aí um dia, irmãos, minha esposa chegou e disse para mim assim, já estou encerrando. Ela olhou para mim e acho que aquele dia ela, com muito medo, porque era muito bravo. Ela chegou e disse assim, eu queria ter o pastor Marcos dentro de casa. Por quê? Porque o pastor Marcos, ele é carinhoso, o pastor Marcos, ele senta, ouve o que todo mundo fala, o pastor Marcos disse aquilo outro. Aquilo foi como um tapa na minha cara, puf, 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 puf. Aí eu pensei, falei, vou estudar. Eu acho que eu não conheço nada de Bíblia, porque tudo que eu pratico está errado. Aí eu fui, era pastor de uma denominação, já tinha alcançado uma patente na igreja, anelzão no dedo, né, bonitão, anelzão no dedo, vai eu lá, entendeu? Para teologia. Já era professor de teologia pela igreja, já há uns 15 anos que eu dava aula, cheguei lá e sentei. Aí todo mundo se apresenta. Quem é você? Você não me conhece? Sou o pastor Marcos de Montemor. Tenho uma igreja com tantos membros. Sou professor de teologia. E papapá. Quem é você na fila do pão? Aí, beleza. Todo mundo se apresenta. O professor pega a palavra e diz: aqui dentro vocês não são nada. Deus vai te moer, Deus vai te reconstruir. Anel, se trouxesse sabedoria, não estaria no dedo, estaria na cabeça. Me destruiu, irmão. Eu saí dali dentro parecendo um caramujo. Eu saí assim, porque ninguém me veja, eu saí dali. E saí daquilo, e ali Deus começou a me construir, irmãos. Deus começou a tirar os meus vícios, Deus começou a tirar os meus hábitos, Deus começou a tirar a minha estrutura, e Deus foi tirando. E Deus foi me formando um homem segundo o coração dele. Deus foi me formando, Deus foi me formando. E hoje eu posso dizer, irmãos, que eu sou um homem segundo o coração de Deus, sem falsa modéstia. Por quê? Porque hoje, amém, querido, não sou eu que enxergo mais isso. Quem enxerga isso é a minha família. Mais do que os meus amigos. A minha família me enxerga isso. A minha esposa está indo trabalhar comigo. Ela fala assim, cara, você só pega serviço porreta, hein? Parece que ninguém não consegue fazer, passa para você fazer. Hoje, quero saber, amor, vamos trabalhar comigo, é rápido, nós vai lá, faz o serviço, depois nós vai fazer tal coisa, eu peguei uns papéis, depois nós vai no banco. Comecei a trabalhar 8 horas da manhã, 8h30. Paramos de trabalhar 4 horas da tarde. Pensei que era só trocar a resistência de um chuveiro, irmão. E corre para lá, corre para cá, e faz aqui, faz lá, não dá certo aqui, não dá certo lá. Mas pergunta para ela qual foi a vez que ela viu eu xingar, eu esbravejar, vou largar essa porcaria, não vou fazer mais, chega, não aguento. Não. Eu tenho que fazer. Eu estou aqui para isso. E eu de tudo quanto é jeito, daqui e de lá, o dia inteiro de coque dentro de um telhado, entendeu? E minha esposa brava porque eu estava com a roupa de ir no shopping, entendeu? Eu estava com a camisa de ir no shopping, eu falei, você está vindo para você trocar de roupa, você tem que me ouvir, eu te falei, agora está se sujando tudo, né? E tá assim, depois tem que lavar eu. E eu lá na moral, de boa na lagoa, entendeu? Só esperando a tilápia vir. E eu só ali, no final das contas, serviço pronto. Sem murmurar, sem xingar, serviço pronto. Manuel já trabalhou comigo. O negócio era punk. Já saiu no meio do serviço e foi embora.
Falava 50, falava uma coisa, falava 50. Não, irmão. Não é isso. Eu não posso ser assim. Eu não posso, porque eu não era feliz. Eu não era feliz, irmão. Sendo desse jeito, eu não era feliz. Por quê? Meu pai era assim. Eu tenho natureza, eu tenho o DNA do meu pai. Eu não tenho o DNA do meu pai. Eu não tenho o DNA da minha mãe. Eu tenho o DNA de Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou um novo em Cristo. Você tem que ser um novo em Cristo. O dia que você for uma nova criatura, não se espelhando em pai. Não que os pais não são exemplos, são sim. Mas tem coisas que eles não são. Não se nivela por certas coisas do seu pai, da sua mãe, de amigo, não. Tem coisa que você tem que se nivelar em Deus. Você tem que se espelhar em Deus. Paulo diz, é ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu só peço para você ser meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Não tem mais a armadura. Agora é eu e Cristo, e seja assim. É isso que Deus quer para a tua vida em nome de Jesus. Essa armadura, essa transformação que só Jesus é capaz de fazer na tua vida. E eu profetizo sobre a tua vida que você será um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite que toda ansiedade que te engole, que todo nervosismo que te engole, amém, que toda braveza que te engole, que tudo isso que você vive e que tem destruído e não tem feito de você um homem e uma mulher feliz, nessa noite chegou o final. Este culto vai ser um divisor de águas na tua vida em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Eu quero que você fique em pé no teu lugar. Nós vamos orar em nome de Jesus.